Vamos aprender comandos super básicos, fáceis de modelar no Rhinoceros 3D e já modelar nosso primeiro produto? Vamos ter um material em PDF com todo o passo a passo de como modelar, fazer tudo e já sair modelando essa luminária aqui. Bom pessoal, antes de começar aqui, vou pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, curta o vídeo, comente aí o que você espera de aprender aqui dessas nossas aulas, tá? E vamos lá, né? Deu um trabalho para fazer essa aula aqui, né? Estarei criando todo o PDF, né? Além da nossa aula gravada aqui, todo o PDF com os principais comandos que a gente aprendeu, com o que a gente vai modelar e com o passo a passo, né? De como a gente construir depois que a gente aprender esses comandos de uma maneira mais calma. Então, essa aula aqui, eu dividi ela em duas, né, para não ficar uma aula muito longa e que a gente possa, no primeiro momento, ver os comandos de uma maneira geral, né, de uma maneira mais calma, um pouco mais devagar, detalhada, para que a gente entenda as diferenças de um comando ou outro e como utilizar ele. E aí depois a gente sim vai para prática, criar nossa modelagem, nosso primeiro produto. Mesmo que você não saiba nada do Rhino, aqui com essa aula você já vai sair aprendendo a fazer um primeiro produto, beleza? Então me chamo Giovanni Santos e vamos para a nossa primeira aula aqui, prática dentro do Rhinoceros 3D, beleza? Então vamos lá. Quais são os comandos que a gente vai aprender aqui nesse primeiro momento, né? Se a gente abrir aqui nossa interface, quem não assistiu a aula anterior, né, que eu falo um pouco da interface, né, de algumas coisas já que a gente vai precisar saber, né? Então volta lá, vou deixar o link aqui na descrição, volta lá para que vocês possam ver a aula, aprender mais algumas coisas, entender o que o Rhino é capaz de fazer e depois volta aqui, tá? Então vamos lá. Qual é o nosso primeiro comando, né? Eu já estou com o meu Rhino aqui aberto, tá? Vou fechar aqui essa luminária que a gente vai fazer logo em seguida. Eu estou com o meu Rhino aberto, tá? O primeiro comando que a gente vai aprender aqui a utilizar, tá? É o comando box, tá? Esse comando, esse cara aqui. Então, se a gente vem aqui no nosso Rhino, estou com minhas 4 janelas abertas, que eu já comentei muito detalhado como trabalhar com elas na aula anterior. Então, se você não viu, corre lá. Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar só com a perspectiva. Então, eu venho aqui e dou 2 cliques, né? Então, lembrando aí com o rolo do mouse, eu dou um zoom, amplio, aumento, diminuo o zoom. Com o esquerdo, eu giro, né? Seguro com o lado esquerdo do mouse e vou girar, rotacionar, tá? E com o lado esquerdo eu vou poder selecionar. Direito eu posso girar aqui, tá? Com o esquerdo selecionar. Então vamos lá. Eu vou no primeiro comando box, dou um clique nele. O que o Rhino pede aqui na barra de comando? Ele pede que eu selecione o primeiro canto. Então dou um clique com o esquerdo do mouse, arrasto com o meu mouse aqui visualmente, ó, o meu objeto, dou um clique e depois ele pede a altura. Qual é a altura desse meu box, né? E aí, como eu estou trabalhando de maneira solta, né? Eu vou só no mouse mesmo aqui e dou um clique, tá? Eu aconselho nesse primeiro momento para que vocês ativem o orto, tá? Aqui na parte inferior, tá vendo que tem um orto desativado? Então ativo ele. Você pode também, pelo atalho do teclado, ativar pela tecla F8, né? F8 ativa. E se você apertar F8 de novo, ele desativa, tá? Então, box eu vou criar uma caixa, né? Um objeto retangular ou quadrado, né? Que ele tenha comprimento, largura e altura, né? Então, por exemplo, se eu estiver de repente trabalhando com um projeto sobre medidas, eu posso vir aqui em box, dou um clique e eu arrasto com o meu mouse aqui, né? Vou dizer, sei lá, 100. Estou trabalhando com a medida de 100 aí, bem aleatório. Vê que ele travou aqui o meu mouse, né? Porque eu digitei 100, dou um enter e aí o comprimento ele vai estar fechado. Então, se na minha largura agora eu informo que é 50, né? Ele fecha naquela medida ali e eu dou um enter. E aí a minha altura aqui, ó, eu posso definir também, vou colocar 200. E aí você consegue trabalhar de uma maneira mais solta, apenas clicando com o esquerdo do mouse ou você definindo já as medidas exatas do teu projeto, tá? Então, seguindo aí o nosso PDF, o nosso passo a passo, a gente também consegue fazer esferas, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui no boxzinho, né, em vez de clicar nesse box
eu vim nessa setinha aqui, ó, do lado, no canto aqui, tá? Eu consigo clicar e eu ver uma outra série de comandos que pertencem ao box, mas que eu vou criar outros sólidos geométricos. Por exemplo, né, eu venho aqui na esfera, e aí é muito simples, né, trabalhar com uma esfera. Eu posso definir o centro, né, qual é o centro, qual é o posicionamento. De repente eu posso clicar em qualquer lugar aqui com o mouse no meu grid, na minha área de trabalho. Dou um clique. E aí, logo em seguida, ele pede qual é o diâmetro do teu círculo, né? Eu posso, de repente, colocar de uma maneira aleatória aqui, só movimentando o mouse para o lado, ó, eu vou enxergar mais ou menos o tamanho, ou eu posso, de repente, definir um tamanho. Ah, o diâmetro é 18, ou vou colocar um pouco maior, 50, não, vou colocar 80. E aí eu consigo criar uma esfera, um outro sólido básico, tá? Cuidado, muita atenção, às vezes você está criando um objeto, como por exemplo a esfera, e em vez de diâmetro aqui ele está raio. Então cuidado que raio é metade do diâmetro. Então se você quer que a esfera tenha um diâmetro 80 e de repente aqui está em raio, então você tem que digitar 40 e não 80. Então tem que ter cuidado ali na barra de comando, você sempre ficar visualizando se o teu objeto ali ele está em raio ou diâmetro, para que você não acabe colocando uma medida errada. E aí a gente tem um cilindro, tá? Um outro sólido básico. Eu vou clicar aqui na mesma setinha, procuro o cilindro, dou um clique e aí eu vou clicar em algum lugar daqui da minha área de trabalho, do meu grid. Cliquei. O primeiro ponto que o meu comando pede aqui, a barra de comando do Rhino, é qual é o diâmetro, né? Então eu vou digitar aqui um comando de um diâmetro de 50. Dou um Enter e agora ele pede a altura. Qual é a altura desse meu cilíndrico? Vou colocar aqui 30, tá? Uma altura bem baixa. E aí eu consigo criar meu cilíndrico, né? Então esses sólidos eles trabalham, né? Você consegue construir de uma maneira muito similar um ao outro. Você clica no comando e aí você coloca as medidas, seja de comprimento, largura e altura, seja de raio, seja de diâmetro ou altura, tá? Então eles vão trabalhar de uma maneira muito similar. E aí eu tenho um torus, né? Eu tenho um torus que é um outro sólido, tá? Um outro sólido aqui, geométrico, que é esse cara aqui, ó, torus. Que ele vai fazer o quê? Eu vou clicar em qualquer lugar e aí ele pede um raio, vou colocar aqui no olhômetro mesmo, e depois ele pede um segundo raio, ó, que ele vai criar um objeto em forma de tubo. E dou um clique e aí ele vai criar um tubo, como o próprio nome já fala. Na verdade o nome é torus, né? Mas é como se ele fosse um tubozinho aqui que criasse de uma maneira circular. Beleza? E aí o próximo comando é o cone. No Rhino, nos outros sólidos, a gente tem o cone. A gente dá um clique. A base, né, ele pede o ponto central, dou um clique, depois ele pede o raio ou o diâmetro. Eu sempre aconselho você colocar em diâmetro, que é a medida de fora a fora e não a metade. E aí eu vou colocar 30. E depois a altura. Qual a altura desse cone? E aí você digita ou clica aqui com o mouse e ele vai criar um cone. Beleza? E aí o próximo é o tubo. Ele é muito similar ao cilindro, porém ele vai criar um espaço oco. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Tubo. Tá? Esse cara aqui. Então qual a diferença, né? Eu clico no ponto base. Ele vai pedir o primeiro diâmetro. Eu vou colocar o primeiro diâmetro de 60. Dou um Enter e aí ele pede um segundo diâmetro. Eu vou colocar 50 e dou um Enter. E depois ele pede a altura. Vou colocar 45, uma altura qualquer. E aí ele cria, ó, em vez do cilindro, né? Relembrando aí o cilindro que ele vai criar um objeto fechado, no tubo ele vai criar um objeto oco, tem um espaço ali dentro do objeto que ele é vazado. Então vamos lá, a gente consegue também criar os sólidos e de repente aplicar movimentos, aplicar para que a gente possa movimentar de um lado para o outro, né, através do move, do comando move ou do gumball. Vamos ver os dois para que vocês possam enxergar e aprender e ver qual é a melhor forma de movimentar os objetos de acordo com a demanda de vocês, tá? Mas aí eu vou criar aqui vários sólidos, criar um box. Vou criar aqui um cilindro, né? E vou criar aqui um tubo, tá? Tudo no olho aqui, sem colocar a medida, tá? E aí, por exemplo,
criei meus objetos nesses lugares exatos aqui, mas eu quero movimentar, por algum motivo eu quero movimentar. É o que a gente vai fazer nessa luminária, a gente vai criar os objetos e de repente não vai posicionar já no local correto, porque é mais fácil você modelar em uma certa posição e depois movimentar para aquele local, certo? Então, por exemplo, né, eu estou com esse box aqui, eu quero movimentar ele para algum lado, de um lado para o outro. A forma mais fácil, no primeiro momento, é utilizando esse gumball aqui, ó. Aqui na parte inferior ele está ativado. Caso o seu esteja desativado, você ativa ele. E ao clicar em qualquer objeto, a gente vai enxergar essas setas em vermelho, azul e Y. Que é para a gente poder movimentar no eixo X, Y, Z. Altura ou para o lado da profundidade ou do outro sentido. Por exemplo, estou com o meu gumball ativado. Então, por exemplo, eu quero que esse objeto ele suba, né? Ele vá para uma altura, uma certa altura aqui, tá? Então, eu clico nessa seta azul, que ele está no sentido da altura para subir. Clico seguro com o esquerdo do mouse, ó, arrasto para cima ou arrasto para baixo. E aí eu consigo movimentar. Vou dar um Ctrl Z, tá? Ctrl Z volta ao estágio anterior. E com a setinha aqui em verde, eu consigo movimentar para esse outro sentido, tá? E lá no vermelho, ó, que está para aquele outro sentido, eu seguro e arrasto e consigo movimentar para aquele outro sentido, ok? E aí eu também tenho a ferramenta de Move. Então, onde é que está o Move, tá? Se eu vier aqui digitar na minha barra de comando Move e dou um Enter, e aí ele pede, escolha um ponto para que eu possa movimentar o seu objeto a partir daquele ponto. Então eu vou clicar em um ponto qualquer do meu objeto que eu quero mover. Eu não quero mover o box, então dou um clique aqui e arrasto para um lado e para o outro. Se o Orto tiver ativado aquele do F8, que ele está aqui embaixo, ó, ele vai travar meu objeto e eu só vou conseguir ir no sentido... Ele vai trancar, né? Eu só vou conseguir ir no sentido vertical e horizontal. Eu não vou conseguir movimentar de uma maneira solta. Se de repente eu desativo o Orto, como eu vou desativar aqui agora, eu consigo movimentar o meu objeto de uma maneira livre. Eu consigo movimentar. Mas vamos supor que eu queira movimentar essa quina desse meu box lá para o centro desse meu cilindro aqui, ou para a quina. E aí a gente precisa aprender a utilizar o comando ou a ferramenta de OSNAP, que ele está aqui embaixo no canto inferior. Se o seu estiver desativado, você ativa. Ao ativar, perceba que aqui no canto inferior ele tem várias opções aqui de OSNAP. O que é o OSNAP? Eles são pontos de encontro que a gente arrasta o mouse, que eles nos auxiliam a movimentar os objetos, né, a partir daqueles pontos, a partir do centro, a partir do quadrante, a partir da quina, do meio dos nossos objetos. Por exemplo, se eu desativo o OSNAP e eu venho aqui nesse objeto e aplico o Move, e eu queira pegar a quina aqui do meu box, eu não consigo, ó. Se eu de repente vou no olhômetro e clico aqui, ó, às vezes eu consigo acertar, mas às vezes não. Se eu der um zoom bem grande aqui, ó, ele não está exatamente na quina. E isso pode atrapalhar quando eu estiver trabalhando com projetos sob medidas que eu quero movimentar exatamente da quina para a quina de outro objeto. Então, por isso, utiliza o OSNAP para nos auxiliar para movimentar os objetos entre um e outro. Então, eu ativo o OSNAP e aqui eu tenho várias opções, ó, de endpoint, near, point, midpoint, centro, interseção. Então, aos poucos a gente vai vendo cada um dele aqui, tá? Nesse momento só vai ser necessário, vou desativar tudo aqui, ó. Vou desativar tudo e vou deixar apenas o endpoint, que seria a quina, o mid, se eu quiser pegar o meio do meu objeto, e o centro, porque eu quero movimentar de repente para o centro desse cilindro aqui. Então vamos lá, aplico o comando Move, dou um Enter. Agora sim, eu consigo encontrar, olha lá, ele aparece a palavra End, porque aqui é um endpoint, aqui é um endpoint, aqui também é um endpoint. E se eu vier para o meio, ele acha o midpoint. Então o OSNAP é muito importante para você poder movimentar um objeto em relação a outros objetos. Vou pegar o midpoint, então aqui, em vez do end. Cliquei, e aí eu levo para o meu outro objeto, ó, e eu posso clicar aqui nesse endpoint, ou nesse outro endpoint, ou no meu centro. Lembra que eu ativei o centro? Então posso arrastar com o meu mouse aqui até ele aparecer a palavra Center, do CN, e você vê visualmente ali que ele está
no centro. Então tem essas formas, o Gumball de uma forma mais solta, só que o Move com o Snap eu consigo movimentar os objetos de uma maneira mais precisa. Então supor, vou selecionar esses dois objetos e agora eu vou com o comando Move, dou um Enter, vou selecionar o centro desse meu cilindro aqui da parte inferior e vou jogar para o centro desse tubo que eu criei. Tá vendo? Então eu vim de um centro de um objeto para o centro do outro e aí eu consegui posicionar. Tá? E às vezes, quando você pega a prática, você pode movimentar ali no olhômetro também, né? Pelo Gumball, ó, de arrastar, vamos supor que esse meu objeto está lá embaixo. Então, quando você pega a prática, utilizando as 4 vistas agora, eu posso de repente, ó, nessa vista lateral, escolher a setinha do Gumball aqui para a parte superior. Aí depois eu arrasto aqui na vista de topo, ó. Aí o importante de utilizar as 4 vistas nesse aspecto. Aí eu seleciono essa verdezinha, ó, e posiciono mais ou menos no meio. Só que aí não fica muito preciso. Não fica muito preciso porque você está movimentando ali no olho. E às vezes quando você está com um objeto, um projeto sob medidas, é super importante você estar posicionando os objetos bem centralizados com aos outros. Ok? Então a gente viu o Move, um Gumball. E aí a gente vai ver o Copy. Então o Copy, como o próprio nome já fala, tá? Ele vai copiar um objeto de um lugar para o outro. Então, por exemplo, eu vou criar minha esfera aqui, e aí eu seleciono ela, digito o comando copy, e aí o Snap também vai funcionar, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o midpoint. Cliquei nesse midpoint, arrastei para o lado, cliquei, e aí eu posso ir clicando, clicando. Até eu dar Enter, ele vai criando cópias, tá? A partir do momento que eu der Enter, ele sai do comando, ó, e para de criar as cópias daquele objeto ali, ok? E o Line, tá? O Line eu vou deixar para a gente ver na próxima aula, porque a gente vai precisar do Line para aplicar um corte aí na nossa luminária, que é esse cortezinho aqui. O comando Snap a gente já viu também, e o comando Split eu também vou deixar para nossa próxima aula, para essa aula não ficar muito longa. Na próxima aula a gente já vai modelar essa nossa luminária aqui com esse comando, onde eu já deixo aqui todas as medidas necessárias para que a gente possa modelar e sair com esse resultado aqui, beleza? Então é isso, pessoal, vou encerrando essa aula aqui, já vou deixar o link da nossa próxima aula, onde a gente já vai modelar essa luminária aqui. Já comenta aí o que você achou da aula, o que você espera, quais são os comandos que você acha que a gente vai utilizar para modelar essa luminária. Então comenta, curte, se inscreve para que você não perca nenhuma videoaula. E aí vamos para nossa próxima aula, vamos modelar isso aqui na próxima aula.